Onde é que eu tenho que ficar aqui? Então, lição número 8. Ou a 7, deixa eu ver. 7. Onisciência, onipresença e onipotência. Então, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Isso significa que Deus conhece todas as coisas, está em toda parte e é todo-poderoso. Então, esses 3 onis representam uma trindade de atributos de Deus que nos ajudam a entender melhor a natureza de Deus. Ao estudá-los, podemos ver mais claramente a majestade e o alcance da maravilha de Deus. Então, primeiro, onisciência. 1 João 3,20. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Quando dizemos que Deus é onisciente, estamos dizendo que o conhecimento de Deus é perfeito, e que o conhecimento perfeito de Deus sempre foi possuído por Ele desde toda a eternidade. Ele conhece todas as coisas, em todos os lugares, em todos os tempos. Não há nada que Deus não saiba. Então, esse conhecimento de Deus é desde a eternidade. E essa eternidade aqui é algo que para nós é complicado, né? A gente fala desde a eternidade que a gente entenda, mas... Porque Deus não teve começo. Então a gente usa essa expressão que é desde a eternidade mesmo. Então assim, Deus sempre soube de tudo, sempre, né? Além disso, Deus conhece todas as coisas que poderiam existir. Presta atenção aqui. Mas não existe. Isso significa que Deus conhece todas as coisas potenciais, bem como as reais. O conhecimento perfeito de Deus também inclui a si mesmo. Ele se conhece perfeito e completamente. Já nós vamos falar sobre esse conhecimento aqui real e o potencial. Então, Deus não olha para o futuro para ver o que acontecerá e assim aprender. Isso violaria a onisciência de Deus. Então, domingo eu cheguei a falar um pouco sobre isso na pregação, né? Se Deus vai olhar lá no futuro para ver quem é que vai aceitar Jesus, aí volta aqui, escreve o nome dele no livro da vida, então Deus está aprendendo. Então ele não é onisciente, tá? Então, isso para Deus não. Deus não vai lá no futuro olhar, ver o que está acontecendo, porque Deus vai no futuro e olha. Não, se ele vai no futuro e olha, então ele está aprendendo, ele não sabe. Isso não existe, isso é uma heresia. Deus sabe desde a eternidade tudo que vai acontecer e ponto. Amém? Amém. Tá. Deus conhece as escolhas futuras de livre-arbítrio das pessoas. Então você tem seu livre-arbítrio para escolher as suas coisas na vida, normal, o que você vai fazer, o que você não vai. Deus já sabe como você escolheria com o seu livre-arbítrio. Não é que Ele fez com que você escolhesse algo. Você escolhe algo e Ele sabia o que você ia escolher, tá? Também é uma violação da onisciência de Deus dizer que Deus não pode conhecer o futuro, visto que o futuro não existe. Então, algumas pessoas vão dizer, não, Deus não conhece o futuro. Porque se é futuro, o futuro ainda não aconteceu. Como é que Deus vai conhecer algo que ainda não aconteceu? Tá? Isso daí é uma outra heresia, que às vezes as pessoas querem defender Deus. Ah, aconteceu um terremoto, por que Deus não evitou para não morrer criança?
Aí alguém vai falar, não, é que Deus não sabia que isso ia acontecer, estava no futuro. No futuro não aconteceu ainda, então como é que Deus ia saber? Não, isso é uma heresia. Né? Deus sabe de tudo que vai acontecer. No entanto, não concluímos que o conhecimento infinito de Deus significa que Deus conhece o pecado. O conhecimento de Deus significa que Deus conhece as coisas. E Ele sabe sobre as coisas. Ele não conhece o pecado no sentido de experimentar. Amém? Esse conhecer aqui não é que Ele experimenta as coisas. Ele conhece intelectualmente, Ele sabe. O pecado é um exemplo, tá? Ele sabe do que vai ocorrer do pecado, mas Ele não conhece no sentido de experimentar o pecado, porque Deus é santo. Pergunta até aqui? Nossa, eu vou andando, eu subo da cama. Os irmãos lá na... Tudo bem? Onipresença. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu fizer a minha cama no céu, eis que tu ali estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me seguirá, e a tua destra me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, e a luz ao meu redor será noite. Nem mesmo as trevas são escuras para ti, e a noite é tão clara como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Salmo 139, do 7 ao 12. Então, quando dizemos que Deus é onipresente, significa em todos os lugares, estamos dizendo que Deus existe em todos os lugares e em todos os tempos. Passado, presente e futuro. Ele não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Isso não significa que o universo seja parte de Deus ou que Deus seja parte do universo. Nem significa que Deus esteja disperso por todo o universo. Isso significa que tudo que existe está diante de Deus e é conhecido por Ele. Além disso, embora Deus esteja em todos os lugares e em todos os momentos. Então, a coisa que a gente tem que entender é que Deus não está no universo. O universo é que está em Deus. Amém? Porque se Deus estivesse no universo, Ele estaria sujeito ao tempo e ao espaço. Deus não está sujeito ao tempo e ao espaço. Então, o universo é que está em Deus. Tá? Então, Deus, Ele está no passado, no presente e no futuro, porque Ele olha o universo como um todo. Ele olha o tempo como um todo. Ele olha o espaço como um todo. Tá bom? Então, assim, essa ideia de que não, Deus está no universo, não. O universo que está em Deus. Deus é tão grande que o universo cabe nele. Para nós é complicado entender, né? A nossa mente. Por isso que nós estamos falando de um Deus maravilhoso, né? Um Deus que a nossa mente não consegue alcançar mesmo. Ele é capaz de se manifestar a nós em sentido localizado. Então, ao mesmo tempo que o universo está nele, ele está em todos os lugares, ele também é capaz de se apresentar num tempo e numa época específica, quando ele assim deseja. Tá? Vemos essas aparições de Deus, teofanias. Então, quando Deus aparece em algum lugar, alguma manifestação da presença de Deus, a gente chama de teofania. Vemos essas aparições, teofania, no Antigo Testamento e em muitos outros lugares. Então, Gênesis 17:1. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor lhe apareceu junto aos carvalhos de Manré,
estando ele sentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18:1. Deus falou ainda a Moisés, dizendo-lhe: eu sou o Senhor, e apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Senhor, não me dei a conhecer a eles. Esse Senhor aqui, lá no original, é o Iavé, aquele tetagrama, tá bom? Êxodo 6, 2, 3. Então, nós vemos que Deus, Ele é capaz de, ao mesmo tempo que Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo Ele pode se manifestar num lugar e num determinado momento, conforme a vontade dEle. O Novo Testamento vai dizer que ninguém jamais viu a Deus ou pôde vê-lo. Certo? Ninguém jamais viu a Deus. E aqui, Deus está dizendo: o Senhor lhe apareceu junto aos carvalhos de Manré. Quando Abraão tinha 90 anos, o Senhor lhe apareceu. Como é que a gente entende isso então? Se o Novo Testamento diz que ninguém pode ver a Deus, e o Antigo diz que o Senhor apareceu e falou com a pessoa. Nós já falamos sobre isso numa quarta-feira. Quem que essas pessoas viram? Jesus, gente. Tá? Deus Pai nunca foi visto. Ninguém jamais viu a Deus Pai. Então essas aparições foram Jesus aparecendo no Antigo Testamento. Deus, Jesus, que aparecia para essas pessoas. Lembrando que Jesus, Ele é o quê? Ele é Deus? Sim. Deus. Era Jesus, tá? A seita Mormon, com o profeta deles, falso profeta Joseph Smith, ele vai dizer que apareceu a ele na floresta, né? Deus Pai e Deus Filho, e falou com ele. Quando ele perguntou qual religião ele deveria seguir, apareceu Deus Pai e Deus Filho, um do lado do outro, e falaram: nenhuma religião mais está pregando a minha verdade, você vai formar outra. Quando a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. Então, obviamente, o que ele viu ali, né, ou ele tinha tomado umas canas, né, ou, obviamente, ele estava mentindo, tá bom? O mais importante de todas as manifestações de Deus é a encarnação. Segundo as Escrituras, Jesus é Deus, o Verbo, feito carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não podemos compreender completamente como duas naturezas, divina e humana, podem existir na única pessoa de Cristo. Mas a Bíblia nos ensina essa verdade. Então, lá em Colossenses 2,9 vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, embora Deus seja onipresente, Ele pode se localizar e se manifestar a nós de uma maneira que possamos compreender, né? Então, Jesus, Ele é o Deus que encarnou, é o Deus que a gente pôde ver. Eu sempre falo isso, né? Os judeus têm esse problema com as outras nações. As outras nações chegavam para os judeus, para o povo de Israel, e falavam: daqui é o nosso Deus, Maloque, Astarote, tinha aqueles monte de imagem, e perguntava para eles: mostra o Deus de vocês. Não dá. Por quê? Porque ele é espírito. Como assim é espírito? Cadê ele? Não dá. A gente não pode fazer nada parecido, a gente não pode fazer nenhum objeto que represente ele. Nunca, não pode. Nada que tem no céu, nada que tem na terra, nada que tem abaixo da terra. Ele não pode ser representado por imagens, por ídolos, né? Então, mas aí vem Jesus. E em Jesus as pessoas puderam ver Deus encarnado. Né? Lembra que Filipe perguntava: o que importa, Senhor, é que o Senhor nos mostre o Pai.
Né? O que Jesus respondeu para Felipe? Quem lembra? Quem vê a mim, né? Então, Jesus foi o Deus que pôde ser visto, porque ele veio em carne, tá? Ele encarnou. Onipotência. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, com teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias 23, 17 ao 27. 17 e 27. Quando dizemos que Deus é onipotente, nós estamos falando todo-poderoso. Estamos dizendo que Deus pode fazer tudo de acordo com a sua natureza. Preste bem atenção nisso. Este é um ponto crucial para entender. Nós não estamos dizendo que Deus pode fazer todas as coisas concebíveis. Deus não pode fazer todas as coisas possíveis e imagináveis. Por que não? Por que não? Hã? Porque é a gente que tem que fazer isso. Não, vamos seguir. Estamos dizendo que Deus só pode fazer aquelas coisas que são consistentes com a sua própria natureza e que não são logicamente impossíveis. Então começa aqui. Deus, Ele mesmo se limitou, Ele pôs um limite nele mesmo do que Ele pode fazer por causa da sua santidade. Deus não pode fazer nada que vá contrário à santidade dele. Amém? Amém. Então essa história que Deus pode tudo, Deus pode mentir? Não. Então não pode tudo. Tá bom? Deus, ele só pode fazer aquilo que não vá contra a santidade dele. E também Deus não vai fazer nada que seja logicamente impossível. Deus pode criar o universo com bilhões de galáxias, mas Deus não pode fazer uma rocha tão grande que ele não possa levantá-la. Isso daqui é uma pegadinha de um ateu, né? Ele vai falar assim para você, Deus pode tudo? Você fala, pode, pronto, já perdeu. Já perdeu. Ele vai falar para você, então Deus pode fazer uma pedra tão grande, que nem ele consiga levantar? Se você falar que sim, Deus deixou de ser todo-poderoso. Se você falar que não, Deus deixou de ser todo-poderoso. Você caiu numa armadilha. A pergunta é, para que Deus faria isso? Né? Então, por que para uma rocha tão grande, porque para uma rocha ser maior do que Deus poderia levantar, ela teria que ser maior que o próprio Deus. E como Deus não é grande, Deus é infinito. Deus não é grande, Deus é infinito. Grande é medida nossa, tá? Grande é para nós, mas Deus é infinito. A rocha teria que ser infinita em tamanho, o que significaria que seria tão grande quanto Deus. Mas uma rocha, por definição, não é infinita em tamanho, portanto, não é possível fazer uma rocha infinitivamente grande. Os irmãos entenderam isso? Essa lógica? Tem hora que você vai ter que usar a cabecinha aí, ficar lá na remoendo, em casa no travesseiro, né? Daqui já é filosofia. Tá bom? É um conceito filosófico. Para a rocha ser tão grande que Deus não possa levantar, a rocha tem que ser maior que Deus. Só que Deus é infinito. Essa rocha não caberia nem no universo. Então é coisa louca. Né? Você está pedindo para Deus fazer uma coisa louca. Por quê? Só porque você quer? Só porque você é doido? Né? Então, não é assim que funciona. Da mesma forma, Deus não pode fazer
Eita. Um quadrado redondo. Alguém aqui consegue fazer um quadrado redondo? Entendeu? Ou um círculo triangular. São coisas ilógicas. Deus não faz coisas ilógicas. Tá bom? Então, guarda isso. Deus não faz de tudo. Ah, Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Vocês entenderam isso? Que Deus não pode tudo? Amém? Amém. Porque se eu falar que Deus pode tudo, então ele pode mentir. E ele não pode mentir. Não. Jamais. Deus não pode faltar com a palavra. Por isso que nós temos certeza que nós vamos para o céu. Então Deus só faz as coisas que estiver no alcance dele? Não, Deus só faz as coisas que não comprometam a santidade dele. Não é que está no alcance, tudo está no alcance dele. As coisas que Ele só não vai fazer aquilo que vai contra a santidade dele. E aquilo que é logicamente impossível. Tá? Um quadrado redondo existe? Não dá para fazer um quadrado, porque não existe. Né? Então Deus não vai fazer algo que é impossível, porque logicamente isso não existe. Não esqueça que quem criou a geometria foi Deus. Deus criou a ciência. O homem ele estuda e vai descobrindo o que Deus criou. O homem aos poucos vai descobrindo algumas coisas, o átomo, né? O cosmo, como é que funcionam algumas coisas, mas foi Deus que fez isso daí. O homem só está descobrindo algo que Deus já fez. Então Deus criou o quadrado. Por que ele iria fazer um quadrado redondo se não existe isso? Tá bom? Então vamos lá. Ele não pode pecar. Ele não pode deixar de ser Deus. Deus pode tudo? Pode. Ah, então eu quero que Deus deixe de ser Deus. Ele pode deixar de ser Deus? Não. O que eu quero que vocês gravem aqui é cuidado com essa pegadinha, que Deus pode tudo. Deus não pode tudo. Ele não pode mentir, ele não pode deixar de ser Deus. Ele não pode prometer algo e não cumprir. Por quê? Porque ele tem a sua santidade, que ele jamais vai ferir ela. Ficou claro isso? Tem certeza? Sim. Amém? Sair daqui lembrando só isso hoje tá bom. Tá? 2 horas já tá bom. Ele... Podemos mentir, mas o próprio Deus não pode. Ele não pode violar sua própria natureza. Portanto, dizemos que Deus tem o poder de escolher e realizar apenas aquilo que é consistente com a sua perfeita natureza. Amém? Então, aplicação. Somente Deus possui onisciência, onipresença, onipotência. Não há nenhum outro em qualquer lugar e em qualquer época que possua essas qualidades divinas. Por ele possuir essas habilidades, há conclusões lógicas que tiramos dela. Aqui entramos na lógica. Ele pode... Vamos ver. Ele é onipotente. Ele tem o poder de realizar tudo o que deseja. Ele pode criar, alterar ou destruir o universo e tudo que nele existe. Como ele é onipresente, nada lhe é oculto. Isso inclui todas as dimensões. Todo o tempo, seja passado, presente ou futuro. Isso toma forma de existência, seja pensamento, ação ou substância. Como ele é onisciente, ele conhece todas as coisas reais, bem como as potenciais. Então, o que é real e o que é potencial aqui, que a gente fala? Deus conhece o que é real e o que é potencial. O real é o que já aconteceu ou que existe.
Deus conhece tudo o que Ele já fez e tudo que existe. Potencial é o que pode acontecer ou ser alcançado. Deus também conhece aquilo que Ele não criou e poderia ter criado. Deus também sabe aquilo que Ele não fez e poderia ter feito. Amém? Amém. Não entendeu? Explico de novo. Vamos lá. Potencial real é o que existe, tá? Esta cadeira. Tá bom? Ela é real, ela existe. Potencial é aquilo que poderia existir, mas que Deus não fez. Por exemplo, aqui não tem uma cadeira grudada na outra que vira uma cobrinha. Não tem. Né? Isso é potencial. Poderia ser feito? Poderia, mas não foi. Não entendeu? Deus poderia fazer outro planeta Terra igualzinho a esse? Esse é o potencial. Deus poderia fazer, mas não fez. Estamos chegando lá? Sim. Então, tem muita coisa que Deus não fez, mas poderia ter feito. Isso é potencial. Por isso que Ele é todo poderoso. Ele não só fez tudo o que fez, como Ele poderia fazer mais coisas que Ele não fez. Ficou mais claro assim? Amém? Amém. Tá. Além disso, negar a onisciência de Deus é negar sua onipresença. Para que Deus conheça todas as coisas, Ele deve estar em todos os lugares, em todos os tempos, passado, presente e futuro. Vocês veem que um é ligado no outro. A onipresença e a onisciência. E a onipotência. Você tira um, falta o outro. Então daqui é uma trindade perfeita. Depois que a gente estudar a trindade, vocês vão ver que a trindade está pelo universo todo, tá? Se a onisciência de Deus for negada, então sua onipresença também será. Você não pode negar uma e deixar a outra. Não, Deus é todo poderoso, mas Ele não está em todos os lugares. Não, não dá. Se a onisciência e a onipresença de Deus forem negadas, então esse Deus não é o Deus da Bíblia. Amém? Então, esses três aqui que a gente viu, deixa eu ver quanto tempo eu tenho antes de acabar. Finalmente, como Deus é onipotente, onipresente e onisciente, Ele pode criar tudo o que desejar, mantendo o conhecimento perfeito e controle completo de todos os objetos e ações reais, incluindo o conhecimento perfeito e controle completo de todas as combinações possíveis de todos esses objetos e ações.